2019. O advogado, agora, Marcos Félix da Silva Leitão. Então, esse aqui. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, senhores. 15 minutos para sustentação. Pois não. Bom dia. Bom dia. Pois bem, primeiramente gostaria aqui de saudar a excelentíssima desembargadora, presidente desta Câmara de Direito Privado, terceira Câmara, desembargadora Cleide Aguiar, os demais pares, desembargador Marcos William, desembargador Paulo de Tasso, tá? Os demais colegas presentes e colegas que estão em modo virtual, o MP, os colaboradores, os eventuários, a secretária, assessores. Trata-se de uma ação proposta pelo adquirente de um imóvel que, mesmo totalmente quitado, permanece há mais de 6 anos com hipoteca indevida. Aqui eu estou representando a parte apelante, Adriano Silva Santos e Viviane Pereira de Souza, um casal, certo? Meu recurso, ele é adesivo, ok? A parte apelante, neste caso, é a Porto Freire. O Banco do Brasil, apesar de constar na qualidade apelante, ele já foi excluído dos autos, porque foi firmado um acordo, ainda na primeira instância, com os autores da ação, tá certo? Referente aos danos morais, e foi excluída da ação já. Então, retomando aqui, permanece há mais de 6 anos com hipoteca devida, obstando o uso pleno do bem, sua transferência, sua oneração e até mesmo sua regularização para instituições financeiras. O que se discute aqui é segurança jurídica na aquisição de imóvel, responsabilidade solidária entre construtora e agente financeiro e os danos suportados pelos consumidores. Excelência, os recorrentes insistem em afastar a legitimidade do Banco do Brasil, que, como bem colocado aqui anteriormente, já foi afastado, certo? A súmula 308 do STJ já pacificou já esse entendimento em relação à responsabilidade da instituição financeira. E não custa nada aqui mencionar, a súmula 308 do STJ afirma que a hipoteca firmada entre construtor e agente financeiro, anterior ou posterior à compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente. A própria terceira Câmara já aplicou essa orientação reiteradamente, inclusive após a edição da Lei 3.097/2015. No caso concreto, o banco é titular da garantia hipotecária e integra a cadeia de fornecimento. Portanto, responde solidariamente pelos danos e pela obrigação de baixa. A sentença acertou ao recorrer à legitimidade e à ineficácia da hipoteca e esse ponto merece manutenção integral. Como já foi dito, o banco já foi excluído da ação e a hipoteca em relação ao banco, né, ele tomou as providências cabíveis. Mas na sentença não foi acolhido o pedido que foi requerido dos danos morais no valor pleiteado e nem os lucros cessantes. E em relação à sucumbência, ela foi recíproca, que é onde eu vou adentrar aqui o meu pleito, né, e o motivo, a minha motivação da sustentação oral para dar prosseguimento e pleitear a majoração dos danos morais, os lucros cessantes e que a sucumbência, caso, né, sejam acolhidos meus pedidos, também seja na sua integralidade da parte ré. Então, vamos lá. Excelência, os autores estão privados de pleno uso de seu imóvel há mais de 6 anos. Isso não é detalhe, é lesão grave. A jurisprudência do TJCE, inclusive da terceira Câmara e quarta Câmara, tem reconhecido o dano moral em repisa em situações idênticas, fixando valores entre 5 e 10 mil reais. Precedentes citados nos memoriais, aí eu citei, inclusive uma decisão recente desta Câmara, 0137333, dígito 85.2019 e 806, mil contra, uma apelação, atraso e necessidade de judicialização configuram dano moral.
Cito outro precedente de 7 de 8 de 2024. Apelação 0192-977-18-2016-806 contra. Fixação do valor de R$ 10.000 de danos morais. Valor este adequado. E cito aqui outros precedentes também, de uma Câmara vizinha, que foi a quarta Câmara, como dito anteriormente, em hipóteses idênticas. Além disso, há cobrança de instituições financeiras do Banco Santander exigindo a regularização do gravame, o que demonstra uma repercussão prática do problema. Ou seja, a parte tentou regularizar o imóvel perante o Santander, onde esse imóvel foi tentado financiá-lo, e não foi possível por conta da hipoteca que tinha junto ao Banco do Brasil. Então, não se trata de mero aborrecimento, trata-se de uma violação prolongada do direito de propriedade, com angústia, frustração e inequívoca aflição. Por isso, requer a condenação ao pagamento de R$ 10.000 por danos morais. Em relação aos lucros cessantes, que seriam os danos materiais, os adquirentes foram privados do uso de fruição do imóvel por anos. A jurisprudência, inclusive, o tema 970 do STJ, não veda a indenização quando esta não decorre de cláusula penal moratória. Aqui não há acumulação indevida, não existe cláusula penal sendo pleiteada. O que existe é um pedido de lucros cessantes presumidos pela privação do uso do bem, exatamente como precedente sobre o atraso na entrega da obra, onde o STJ reconhece que o prejuízo é presumido. O AP do imóvel tem natureza econômica mensurável, ou seja, a parte não pôde dispor do imóvel. O valor em referência aqui, que eu cito, é que esse imóvel poderia estar sendo alugado por R$ 1.500, compatível com o valor de mercado, e a indenização pleiteada para fim de lucros cessantes seria em torno de R$ 36.000, equivalente a 12 meses de locação. Então, seria um valor devido de lucros cessantes a título de ressarcimento, certo? E a sentença recorreu, como foi dito, à sucumbência recíproca, mas esse entendimento não se sustenta, por quê? Porque o pedido principal é a baixa da hipoteca, cujo valor econômico corresponde ao valor de 330 mil. E os pedidos indenizatórios, somando-se o valor do dano moral com o pedido dos lucros cessantes, são de 46 mil. São acessórios, representam a parcela mínima do pedido total. Aplicando-se assim o artigo 86, parágrafo do CPC, onde o vencimento mínimo gera sucumbência integral da parte ré. Tema este do STJ 1076. Determina que honorários não podem ser arbitrados por equidade quando o valor da causa é definido e expressivo, como aqui. Logo, a sucumbência deve ser integralmente imputada às rés, ou subsidiariamente 90% para as rés e 10% para os autores, caso assim entenda. Então, finalizando em conclusão, diante de tudo que constou nos autos, e aqui se demonstrou, negar provimento às apelações das rés, mantendo a legitimidade passiva e a ineficácia da hipoteca, dá total provimento à apelação adesiva para condenar, no caso a ré, que seria a Porto Feio, a R$ 10.000 de danos morais, ao pagamento de 36 mil lucros cessantes, afastar a sucumbência recíproca, fixando integralmente a ré, ou caso entenda de modo diverso, fixar em 90% para a mesma e 10% para os autores. Que a causa seja julgada em conformidade com os artigos 186 e 927 do Código Civil, artigo 402 do Código Civil, no caso seria do lucro cessante, e o artigo 86, parágrafo único do CPC. Encerrado, rogo pela prevalência da segurança jurídica, boa-fé objetivo da proteção do consumidor. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Eu vou pedir o adiamento deste processo para analisar melhor os recursos. Ok, Não fica senhores. prejudicado Obrigado. o julgamento. Próxima sessão, Tá ótimo. entrarei. Qual é o próximo? Muito grato. Adiado. A próxima sessão. O próximo qual é? O 70, apelação civil de número 010, 97, 53, 51, 2017. 70. O advogado vai ser o Hércules.
Saraiva do Amaral. Aqui, sim. Etos Amaral. Minutos para sustentação. Perfeito. Excelentíssima senhora doutora desembargadora Cleide Alves de Aguiar, presidente desta terceira Câmara de Direito Privado, na pessoa de quem cumprimento todos os demais integrantes do colegiado. Especial agradecimento à secretária doutora Lorena Monteiro por viabilizar essa sustentação oral, que tem por objeto justamente um agravo interno cível, número 010-9753-51 de 2017. Trata-se de uma ação de rescisão contratual com restituição de quantia paga. Esta ação ajuizada nos idos de fevereiro de 2017, perante a 34ª Vara Cível, no meio da qual a agravante pleiteou a rescisão do contrato com a construtora Mota Machado, por ocasião da rescisão da promessa de compra e venda de unidade no condomínio Parque, exigindo, portanto, a devolução dos valores pagos à época à razão de aproximadamente R$420 mil. Ou, em simples palavras, excelências, trata-se de um lado de uma professora aposentada que empenhou suas economias em um sonho, qual seja, da aquisição de seu imóvel próprio, e, de outro lado, uma das maiores construtoras do nosso estado e que dirá do nosso país. Infelizmente, insegura acerca do prazo de entrega, foi levada a rescindir o contrato e então surpreendeu-se de duas formas. Primeiro, com o prazo previsto no contrato para a devolução das parcelas, que se daria em anos, e também em relação ao valor da cláusula penal, a razão de 10%, não sobre o valor efetivamente pago, mas sobre o valor do imóvel quitado. O valor, repito, do contrato, e não o valor efetivamente pago. Desta forma, buscou-se socorrer primeiramente diante do PROCON, infelizmente sem resultado, e depois perante o Judiciário, na busca da solução justa para o seu caso. A sentença de primeiro grau ela veio em novembro de 2021 e, como não poderia deixar de ser, reconheceu a abusividade da cláusula para garantir a rescisão limitada, como previa a cláusula 10%, porém sobre outra base de cálculo, que não a do imóvel em seu valor cheio, mas das quantias efetivamente pagas. E condenou, naturalmente, dada a sucumbência mínima, a empresa, a construtora, ao ônus sucumbencial de 10% sobre o valor da causa. Então, é claro que precisamos identificar que a construtora, naturalmente um grande conglomerado, prevê no seu modelo de negócio esse tipo de contingência contratual, tendo em vista também que, neste caso, a unidade, já no ano de 2017, foi vendida no seu preço cheio para um terceiro. Então, não posso dizer que a construtora teve qualquer prejuízo em função desta rescisão, pelo menos não de maneira direta. Então, além do produto desta venda, é fato que a construtora, desde 2017, ou seja, entre 2013 e 2017, recebeu as parcelas e os balões que foram regularmente pagos pela agravante. E depois de 2017, passou a utilizar os recursos, obviamente, dentro do seu caixa, trabalhou o dinheiro, como se diz. Vamos imaginar que essa construtora, fazendo um humilde diálogo, abandonando a perspectiva do direito narciso, do direito em si mesmado, o direito que vê apenas no seu reflexo a porta de soluções das controvérsias, então prefiro que seja analisado também, obviamente, sob a perspectiva multidisciplinar. E nessa medida, do ponto de vista econômico, do ponto de vista matemático, imaginemos que a construtora trabalha esse dinheiro de 2017 para cá, a razão de 1% ao mês, em qualquer aplicação, estaria recebendo R$4 mil por mês, valor equivalente ao aluguel
desta professora, e também, por que não dizer, o condomínio. Fato é que esta mesma construtora recorre por meio da apelação e, em decisão monocrática, não da lavra da ilustre relatora, mas do relator que a antecedeu, não é? Consegue um provimento parcial para reformar a sentença. Em que sentido? Majorando o percentual de 10% para o teto de 25%, tal qual previsto na Lei 13.786 de 2018. Portanto, a lei posterior ao evento, ao caso, aos fatos, disciplina, obviamente, este teto, esta penalidade máxima. E foi ela, justamente, a que foi determinada por meio desta decisão monocrática. Houve alteração também em relação ao ônus sucumbencial, que passou a ser dividido entre as partes. Mas, da máxima vênia, entendemos que esta decisão não deve prosperar, ela deve ser alterada, pelo menos por duas razões. A primeira delas é que a elevação do percentual de retenção de 10% para 25%, ou seja, o teto máximo, implica na manutenção da própria cláusula que foi declarada abusiva na instância de piso, né? Então, de fato, em que pese o brilhantismo da decisão, ela deve ser reformada, porque ela implica, em primeiro lugar, na majoração de 150% da retenção, que já era representativa em 10%, tendo em vista as circunstâncias do caso, de 10% para 25%, e, em segundo lugar, ampliou substancialmente o lucro e as vantagens da construtora. E por quê? Porque esta beneficiou-se na fase de construção, quando recebeu as prestações e balões, entre os anos de 2013 e 2017. Em segundo lugar, ela lucrou no momento do desfazimento do negócio, porque manteve em seu caixa o dinheiro que foi injetado pela agravante e, ao mesmo tempo, patrocinou a venda para um terceiro no preço cheio. Lucrou ainda enquanto trabalhou com o dinheiro da Constituinte desde 2017 até o presente, e se nós formos identificar o mercado de hoje, levando em consideração a taxa básica da economia, nós teríamos uma rentabilidade de pelo menos 1% ao mês. Agora, nós não sabemos se ela continuará lucrando ou não, ainda mais com a majoração em 150% do valor retido, ou seja, de 10% para 25%. Em terceiro lugar, há um expediente bastante inusitado, neste caso, em função da decisão do relator anterior. Ele, embora afastasse a aplicação da Lei 13.786 de 2018, invocando o princípio constitucional da irretroatividade, nos modos do artigo 15, inciso 36, se não me falha a memória, ele afastou a aplicação, a retroatividade da lei, mas aplicou a lei na medida em que estabeleceu o teto de 25% previsto lá no artigo 67A, precisamente no inciso 2. Então, aqui nós já vamos para a segunda razão, porque a elevação do percentual de retenção, na prática, implicou na retroatividade da lei. Artigo 67A da Lei 13.786 de 2018, portanto, posterior aos eventos. Prevê o seguinte: a pena convencional não poderá exceder a 25% da quantia paga. E qual foi o percentual discricionariamente fixado naquela decisão, que, repito, não é da lavra da atual relatora, foi justamente a de 25%. Ou melhor dizendo, 1/4 do valor pago. Ou na ótica humilde, na dimensão humilde da agravante, 1/4, um banheiro e, quem sabe, até uma sala. Porque a verdade é que ela, professora aposentada, no nível superior, universidade pública, ela ainda vive de aluguel. É claro que a retenção, tomando por base de cálculo o valor do imóvel, iria inviabilizar, inclusive, a qualquer restituição, iria absorver integralmente os créditos. Mas, de outra forma, a elevação de 10% para 25%, ao contrário do que prevê o contrato, ao mesmo tempo subverte o artigo 39 e o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, e por que não dizer, como já analisamos, o próprio artigo 5º constitucional. É porque, de fato, dentro dessa visão multidisciplinar, a manutenção da decisão em sede de apelação vai matematicamente restaurar os efeitos pretendidos originalmente pela construtora por meio da cláusula que foi, em paradoxo, declarada nula por abusividade. Então, matematicamente, o efeito é tão danoso quanto a manutenção desta própria cláusula. E aqui já vou me encaminhando ao final, Excelência, agradecendo muito a atenção, não é? E para dizer que o contrato faz lei entre as partes. E esse contrato previa, obviamente, o percentual de 10%
o que o juízo de piso fez foi alterar a base de cálculo, afastando o valor fictício do imóvel quitado e restringindo, então, essa incidência aos valores efetivamente pagos. Então, por conta disso, a súplica é no sentido de que o agravo interno seja acolhido e provido para que seja restabelecido, então, os parâmetros fixados originalmente na sentença, garantindo-se a restituição de 90%, né, tal qual fixada originalmente. Muito obrigado e fico à disposição. Parabéns, doutor, pela sustentação. A questão é de discussão. As questões em discussão consistem em saber se é válida cláusula contratual que limita a retenção a 10% sobre o valor atualizado do contrato e se houve correta fixação da retenção em 25% e adequada distribuição das verbas de sucumbência. Nas razões de decidir. Relação contratual submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da súmula 543 STJ, que admite restituição imediata das parcelas pagas, integral ou parcialmente, conforme a responsabilidade pela rescisão. Contrato firmado antes da Lei número 13.786/2018. Inaplicabilidade do novo diploma às relações jurídicas anteriores. Jurisprudência do STJ, consolidada no recurso especial 1723.519, São Paulo. Padrão base de retenção de 25% nos casos de desistência imotivada do comprador, devendo a rescisão mencionar circunstância específica que justifique a redução do parâmetro jurisprudencial. Ausentes elementos específicos que justifiquem redução do percentual, especialmente porque o desfazimento decorreu de iniciativa da compradora, sem atraso na entrega do imóvel e o elevado valor do imóvel, R$ 948.500, faz presumir que as despesas com publicidade, corretagem e comercialização foram expressivas. Cláusula contratual que previa retenção de 10% sobre o valor atualizado do imóvel. Na prática, resultaria em montante superior ao fixado judicialmente, reforçando a adequação do percentual de 25%. Quanto à distribuição das verbas de sucumbência, o relator acertou ao reconhecer a sucumbência recíproca, pois a parte autora obteve êxito no pedido principal de rescisão contratual, mas foi vencida em relação aos danos morais. Havendo pluralidade de pedidos com êxito parcial, deve-se observar o número de pedidos formulados e atendidos para definir a sucumbência. Assim, correta a manutenção da divisão proporcional fixada na decisão agravada. A proposta de emenda ficou no seguinte: agravo interno em apelação civil, rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa da promitente compradora, decisão monocrática que majorou a retenção para 25% dos valores pagos, inaplicabilidade da Lei número 13.786/2018, a contrato anterior à sua vigência. Súmula 543 STJ, parâmetro jurisprudencial de 25%. Segunda seção STJ, sucumbência recíproca, agravo conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida como voto. Embargador Marcos William, como vota? Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Embargador Paulo de Tarso, como vota? Voto acompanhando Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do agravo interno para negar-lhe provimento. Próximo. Obrigado.
tem um advogado que está virtual e ele vai ter uma audiência logo, logo. Vossas Excelências concordam de fazer a sustentação? Item 49. Apelação civil número 025-64-20-98, 2020. O advogado da parte apelante, Roberto Menin. Sou eu, presidente. Doutor, dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, desembargadora, e agradeço a antecipação no julgamento do meu processo. 15 minutos para a sustentação. Tá. Desembargadora, bom dia, obrigado por conceder essa sustentação de forma presencial. Eu falo do Rio de Janeiro, não poderia estar no Ceará para fazer isso presencialmente. Desembargadores vogais, eu peço muito a atenção de vossas excelências. Trata-se de uma ação revisional de torre de telefonia móvel. A torre de telefonia móvel hoje, apesar de precisar de pouco espaço, é uma das locações mais valorizadas que existe. Por quê? Porque é uma locação considerada específica em razão do ponto estratégico que ela ocupa. Não é qualquer imóvel que serve para locação de torre de telefonia móvel. O imóvel onde é instalado a torre, ele é eleito pelas operadoras, por quê? Porque aquele ponto, que é denominado ponto zero, atende a demanda daquela região onde a torre e as antenas estão instaladas. Então, o meu cliente fez um contrato de locação em 2012 pelo valor de R$800, de módicos R$800. O meu cliente apelante é leigo, não sabia a importância da locação e alugou por R$800. Em 2020, ele recebia R$1.300 de aluguel. Nós entramos com uma ação revisional, uma vez que era evidente a defasagem dessa alocação, e o perito fez um péssimo laudo, apontando o mesmo valor em 2024, 5 anos depois, de 1.300, ou seja, que é o valor que meu cliente recebia em 2020. E o laudo é péssimo por quê? Porque o perito utilizou o método comparativo de dados. No entanto, ele não utilizou nenhum elemento de locação congênere apericiada. Ou seja, eu não posso avaliar uma locação de torre de telefonia móvel utilizando imóveis que não se equivalem negocialmente ao da locação periciada. Ou seja, o aluguel apontou um valor, mais uma vez equivocado, de R$1.300. Então, eu impugnei, não foram suficientes os argumentos que eu utilizei e veio a sentença acolhendo esse valor de 1.300, ou seja, meu cliente perdeu a ação depois de 5 anos de briga. E, resumidamente, qual as razões da nossa irresignação? Ele utilizou, até poderia ter utilizado o método comparativo, porém, ele deveria obrigatoriamente ter usado elementos de locações congêneres, ele não fez. Na ausência de elementos de locações congêneres, o perito deveria utilizar o método de renda, que é o mais adequado para avaliar esse tipo de locação, mas ele também não fez. O perito, eu fiz um laudo de um assistente técnico comprovando a importância e o valor daquela locação, o perito em nada se manifestou em relação àquele laudo, tanto na impugnação, quanto na primeira como na segunda impugnação. Chama atenção também, desembargadores, vejam bem, o meu cliente alugou essa torre para a Claro em 2012. Hoje, sabe quantas operadoras tem no terreno do meu cliente? 3. Tem a Claro, tem 4 operadoras, a Claro, a Oi, a TIM e a Vivo. Ou seja, todas estão ganhando dinheiro, porque uma torre dessa fatura R$1,5 milhão por mês. A atual locatária, que é a Claro, está sublocando para essas 3 operadoras e fazendo pelo menos R$40 mil por mês com essas sublocações. As sublocatárias estão se utilizando da infraestrutura da Claro, que é a locatária. Resumidamente, todos estão ganhando, menos o meu cliente, que é o dono do terreno, que firmou o contrato com a Claro, uma única empresa, e hoje se vê obrigado a aceitar o trânsito na sua propriedade de 4 operadoras de telefonia móvel. Ou seja, é uma locação que está maravilhosa para todo mundo, menos para o dono da torre. Então, voltando aos motivos dessa apelação, o perito utilizou o método errado, não foi considerada essas 3 sublocações que estão na torre. O perito ele não respondeu a maioria dos quesitos
e, em suma, a problemática não foi devidamente enfrentada e regularizada com o devido equilíbrio da relação contratual. Sem maiores delongas, desembargadores, eu venho aqui requerer seja dado provimento ao meu recurso de apelação para que seja anulada a sentença e o laudo, por consequência, e seja determinada a realização de uma nova perícia, ou seja, nova perícia, melhor dizendo, para que seja determinada a realização de uma nova perícia e o perito utilize elementos de locações congêneres à periciada, caso ele faça o laudo utilizando o método de renda. Se ele não tiver essas locações congêneres, que ele refaça o laudo utilizando o método de renda. Essa a minha sustentação. Agradeço a gentileza de Vossas Excelências e venho pedir o provimento no recurso de apelação. Muito obrigado, desembargadores. Parabéns, doutor, pela sustentação. Aqui Obrigado. foi um imóvel que foi alugado para colocar uma torre e foi um contrato com a Claro. Mas a Oi Vivo, a Claro fez compartilhamento com esses 3 operadores, mas a torre é uma só e continua no mesmo local, não houve uma torre para Oi, outra para Vivo, outra para TIM, apesar de que a Oi atualmente eu acho que está em recuperação ou falência, não sei nem se existe mais Oi, né? Acho que no ano passado foi decretada a falência da Oi. Mas o imóvel é o mesmo e continua a torre no mesmo lugar. E eu acatei, a minha decisão, eu acatei baseado também no laudo pericial. Então, a emenda ficou da seguinte forma: apelação civil, ação revisional de aluguel de torre de telecomunicações, transformação tecnológica 4G e 5G e compartilhamento de infraestrutura. Ausência de fato imprevisível. Compartilhamento regulatório não configura sublocação. Laudo pericial idôneo. Manutenção do valor do aluguel. Recurso conhecido e desprovido como voto. O aluguel vem sendo reajustado normalmente. Então, foi a minha decisão. Passo a palavra ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Tarso para o voto. Também acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Próximo. Boa tarde, senhor. Tá. Boa tarde, até lá. Tá. Bom dia, né? 85, apelação civil de número 021, 103, 559, 2022. Doutor Emanuel Fontinelli Araújo. Se encontra... Dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Excelência, só para otimizar aqui os trabalhos, até pela adiantada hora, são 2 recursos. Eu estou pela apeladas no primeiro e pelas apelantes no adesivo. Todos os 2 foram negados provimento, que aí eu já... Doutor, faça a sustentação Melhor? baseado no que Vossa Excelência vai falar, eu posso até adiar o meu voto, baseado nos seus argumentos. O que Vossa Excelência vai explanar, eu posso até adiar o Era só para otimizar, porque se a apelação da primeira fosse improvida, eu só utilizava o tempo em relação a... Mas, doutor, olha, eu prefiro que Vossa Excelência faça a sustentação para eu decidir aqui se vou adiar ou não o meu voto. Eu acho melhor. Tá bom. Assim, então, só minha decisão. Tá, só questão de ordem, a parte apelante não vai fazer sustentação oral, não é isso? Vai ser certo. Então, pronto. Então, bom dia a todos, né? Novamente. Excelentíssima desembargadora Cleide, presidente dessa Câmara, desembargador Marcos Williams, desembargador Paulo de Tarso,
doutora Liduína, que está remoto, doutor Carlos Jorge, digno representante da Defensoria, colegas advogados, ao qual cumprimento o doutor Rafael, que me dá as honras da presença, servidores e servidoras. Excelência, a questão aqui, em tese, é de fácil resolução. O que é que ocorre? Vou dar os fatos, que aí afunila o direito e a gente é mais objetivo. Casal de jovens, recém-formados, ainda no ano de 2017, 2018, adquiriu um imóvel em construção de boa-fé, né? Foram lá, visitaram, criaram planos, sonhos de constituir a família e ter seu lar. Trabalharam, desembargadora Cleide, dias e noites, virando plantões no interior do estado e em hospitais, para poder assumir o compromisso firmado com as construtoras apelantes. Excelência, o comprometimento deles era tão grande com o negócio assumido, que no ano de 2018, como eu disse, trabalhando dia e noite, eles vieram à construtora e quitaram integralmente o valor do imóvel. Por quê? Porque estava prometido a entrega em 2019, excelência. Hoje nós estamos em 2025. A entrega do imóvel estava prometida para 2019. Devido à antecipação do valor contratado, o dono da construtora, até com a relação pessoal, que tinha eles de confiança, permitia visitar o empreendimento, permitiu levar arquitetos para fazer projetos arquitetônicos de alterações, permitiu tudo isso. E foi gerando a expectativa neles que o empreendimento ia ser entregue, que eles podiam fazer antecipar aqueles gastos com despesas de projetos preliminares. Tudo isso gerado a expectativa pelo próprio diretor do empreendimento. Ocorre, excelência, que passados 6 anos, o imóvel não está ainda nem 50% concluído. Está lá, 50% concluído. Os autores da ação desembolsaram quase R$600 mil ainda no ano de 2018. Dinheiro esse que eles não podem dispor para adquirir o seu novo bem. Dinheiro esse que eles não podem, apesar da sentença ter determinado a rescisão contratual, ter determinado a restituição integral imediata, justamente fundada na súmula 543 da STJ, inclusive aplicando multa pelo descumprimento, sentença datada de 2024, até dias atuais, a construtora nem fala em restituir, nem fala nada. Então, excelência, com base de tudo isso, foi requerido na petição inicial a expectativa que fosse reparado danos morais e materiais, justamente essas despesas que eles tiveram com o arquiteto, com a anuência do proprietário da construtora. Não foi eles que, de livre e espontânea vontade, foi o proprietário da construtora que indicava, vai ser entregue no prazo, permitia o acesso deles, mesmo que para visitar, lá são 2 torres, mesmo para visitar uma unidade idêntica em outra torre, né, que é a torre dos apelados, não foi entregue, confessado por eles, não está nem 50% concluído. Excelência, pasme e consta nos autos. O empreendimento desse porte, nem mesmo alvará de construção pela Prefeitura Municipal de Fortaleza existe. Está nos autos, né? A gente sabe, excelência, e é de conhecimento todos, que, inclusive já entendimento pacificado nas cortes superiores e nas câmaras de direitos privados deste egresso tribunal, que o mero descumprimento de contrato, ele não gera responsabilização, foi o mero descumprimento. Mas no caso aqui, excelência, será que a angústia dos autores, o sofrimento, que desembolsaram 100% do valor negociado, e desde 2019 não pode dispor desse dinheiro, e ainda hoje vivem de aluguel, porque não tem como dispor desse dinheiro para adquirir seu sonho da casa própria.
Será que a angústia deles, o sofrimento de trabalhar plantões diurnos e noturnos em várias cidades do interior para poder assumir o compromisso de arcar com o que foi negociado, uma vez que o imóvel já era para o início da sua vida conjugal, né, já estava quitado, os autores não estão aguardando meses da construtora, estão aguardando anos, Excelência, mais de 6 anos. Não é uma coisa que... mais de 6 anos que estão aguardando. Então, essa angústia que a... Peço vênia até para discordar de Vossa Excelência, mas, no meu modo de ver, na minha humilde opinião, essa angústia dos autores em ter passado por tudo isso, será que nos sai na exceção que Vossas Excelências já entendem nesse tribunal, bem como na exceção do STJ, que não se trata de um mero descumprimento contratual? Esse desgaste emocional, desgaste econômico, comprovado nos autos, inclusive está devido à situação deles e das próprias apeladas, foi protocolado o cumprimento de sentença provisório, até para ver se a construtora vinha e pagava a multa. A juíza suspendeu, tendo em vista um pedido de efeito suspensivo que foi feito a Vossa Excelência de relatoria até o momento não analisado. Pois bem, Excelência, então, diante de toda essa situação fática, de toda essa situação vivida até dias atuais, já beirando 7 anos de atraso, que ele não pode dispor de 600 mil reais, nós estamos falando aqui em mais de R$500 mil. Muitos trabalhadores brasileiros, trabalhando a vida toda, talvez não consiga economizar essa importância. Enquanto isso, as construtoras estão utilizando do dinheiro sem nem menos remunerado. Então, toda essa angústia, todo esse período que eles estão pagando aluguel, comprovado nos autos, despesa com arquitetos, será que cai nessa esfera do mero descumprimento contratual? É isso que eu trago para Vossa Excelência, esclarecendo que na apelação das construtoras, eles não pediram efeito suspensivo, atravessaram posteriormente esse pedido, bem como há um pedido de gratuidade extemporânea, juntada de balanços patrimoniais sem obedecer os requisitos legais, qual seja a chancela da junta comercial, são os documentos apócrifos fabricados por eles, jogados no processo. Então, de certa forma, a gente está aqui para, primeiro, que nem seja recebido a apelação das construtoras demandadas, por ser deserto, tiveram a oportunidade de pagar ou de apresentar os comprovantes, e assim fizeram de forma intempestiva e, na humilde opinião, não justifica, nem mesmo comprovante de restrições de crédito não tem, pelo contrário, os balancetes mostram lá um patrimônio ainda ativo aí de mais de 54 milhões de reais. Né? Então, com base em tudo isso, a gente pugna que essa casa faça justiça, não receba o recurso de apelação das construtoras por ser deserto e dê provimento ao recurso de apelação adesivo dos autores, porque aqui, Excelência, realmente não consta, desembargador Paulo de Tarso, aqui não consta naquela mesma vala de mero descumprimento contratual. Agradeço a atenção de todos, desejo um abençoado resto de sessão e fico no aguardo desse estado. Parabéns, doutor, pela sustentação. Este processo eu vou adiar e trarei na próxima sessão, no caso, próxima semana. Excelência, só uma questão de ordem. Adiar, diga. É como eu manifestei aqui na tribuna, o processo, o cumprimento provisório, a magistrada, semana passada, ela suspendeu, tendo em vista a falta de análise do pedido do efeito suspensivo das construtoras. Para evitar a gente agravar dessa decisão, não poderia decidir só em relação a essa suspensão ou não? Eu vou trazer na próxima semana, doutor Walter, é isso que eu posso dizer da apelação. Tá bom, agradeço. Quarta-feira já
É só por um motivo, tem aqui um ponto controvertido, e eu vou bem analisar para ver se vou manter ou não, sobre um ponto que tem aqui no meu voto. Baseado na sustentação, eu vou ver se muda ou não. Tá certo, doutor, não vai prejudicar, não. Pois é, por esse motivo aí é que eu vou ver se modificar aqui algo que eu coloquei. Pronto. 82, apelação civil 022, 365, 858. Doutor Rafael está substituindo a doutora Tatiana. Confirma? Confirma, Excelência. Doutor, no meu voto, a minha decisão foi o retorno dos autos ao juiz competente para fins do disposto no artigo, no parágrafo 4 do artigo 64 do Código de Processo Civil, mérito prejudicado. Vossa Excelência ainda insiste na sustentação? Não, Excelência. Então, assim, a sentença está sendo anulada, é isso? Dispensa, Excelência. É favorável a Vossa Excelência. Pois então, eu vou ler só a leitura mesmo da ementa. Inclusive, doutora, para facilitar ainda mais os trabalhos, se quiser anunciar o processo seguinte e ler apenas a ementa, porque os julgamentos, acredito que sejam iguais, são idênticos. Sim, o outro. Os 76, né, o 76. A senhora leria só uma ementa que serviria por dois. Porque são as mesmas partes, a finalidade, assim, o objeto é o mesmo, então o julgamento praticamente idêntico. É o mesmo. Então, o outro é a apelação civil 021, 76. 021, 81, 70, 25, 2022. Apelação civil em ação de adjudicação compulsória combinado com o pedido de tutela de urgência. Então, realmente, a ementa se tornou uma só. Direito processual civil, sentença proferida por juiz posteriormente declarado incompetente pelo STJ, impossibilidade de anulação ou convalidação dos atos, supressão de instância, retorno dos autos ao juiz competente para fins do disposto no parágrafo 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, mérito prejudicado como voto. No caso, a proclamação do resultado vai ser para os dois. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo de Castro para o voto. Da mesma forma, acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu da questão de ordem pública suscitada nesta instância pelo apelante, determinando a remessa dos autos ao juiz da segunda vara de recuperação de empresas e falências do Estado de Ceará, para que proceda de acordo com o estabelecido no parágrafo 4º do artigo 64 do CPC, mérito da apelação prejudicado. Pronto. Obrigado, Excelências. Boa sessão e bom dia. Obrigado. Depois que almoçar. Quem pediu foi Mário Vidal de Vasconcelos Neto. Não vai ser substituído? É pelo Luiz Guilherme? Você é da parte apelante. Vamos começar pelo apelante. Apelação civil 021, 033, 768, 2013. Qual é esse aí? 56? 6.
O 56, 56, Ok. 56. Da parte apelante. Apelante. Ó, E da outra parte, tem o advogado da parte apelada não se encontra, pode até aparecer quando terminar a. Hum? Então, o outro advogado pediu, você está, se ele se encontra. Doutor, como outro advogado não se encontra, muito embora ele tenha pedido a sustentação, o meu entendimento, meu voto, foi pela reforma da sentença, recurso conhecido com procedência. Vossa Excelência ainda insiste na sustentação? Não, Excelência, obrigado. Não Tendo existe. em vista a desistência da sustentação, passo a leitura apenas da proposta de ementa. Direito civil, apelação civil, usucapião ordinária, posse mansa e pacífica, ausência de vínculo contratual, imóvel distinto, comprovação de ânimos domínio, benfeitorias, função social da propriedade, reforma da sentença, recurso conhecido com procedência. Cadê o... Ao desembargador Marcos Filho para o voto. acompanho o voto. Vossa Excelência, senhora presidente. Ao desembargador Paulo Tasso para o voto. Vossa Excelência, senhora. Acompanho. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Obrigado, Excelência. Tenha um bom dia. Bom dia. Que é parcial favorável. Pronto. 77, Clint Cavalcante Maia. Apelação civil de número 000-4885-90, 2018. O advogado Clint se encontra. Doutor, Sim, tem algum Excelência. processo para ser julgado aqui? Ah, certo. Pronto. Sim. 0004885. Só um momento. Doutor, esse meu voto provisório, eu vou só antecipar, que foi para reformar a sentença e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150 mil, corrigidos e acrescidos de juros legais, a contar do evento danoso. Vossa Excelência ainda insiste na sustentação? Sim, eu estou pelo polo passivo, Excelência. Pois então, pronto, 15 minutos para a sustentação. Perfeito. Eu hei de ser breve. Não vou perder mais tempo do que o necessário, Excelência. Certo, fique à vontade. O nosso caso, ele trata-se de um fato que, apesar de ter sido infeliz, muito trágico, ele não há a necessidade ou mesmo a justificativa de ser punido numa esfera civil. Especialmente porque dentro do processo é requerida a condenação dos polos, dos sujeitos passivos, com base em não mais do que a narrativa trazida pelos autores. No processo, nós temos um laudo da Polícia Rodoviária Federal, nós temos o boletim, nós temos testemunhas, e todos esses são, na melhor das hipóteses, inconclusivos. Não há nada no processo que atribua um nexo causal, ou especialmente a culpa do motorista do caminhão, ao infeliz fato que foi o falecimento do filho dos autores. No caso, inclusive, Excelência, nós temos que
O filho dos autores, estava numa motocicleta, ele estava sem capacete. Até onde se sabe, dentro do processo, ele não tinha habilitação, permissão para dirigir o veículo, e ele colidiu com o caminhão, não o contrário, ele não recebeu a colisão, ele colidiu de lado do caminhão. O caminhão vinha saindo de um posto de gasolina. Portanto, é impossível imaginar que ele vinha em alta velocidade, ele estava saindo do ponto neutro. Então, a colisão se deu por culpa, infelizmente, da vítima, que veio a falecer. Nós temos nos autos o fato de que o motorista do caminhão se evadiu do local. Mas também está comprovado pelos boletins e pelos testemunhos que isso aconteceu porque ele foi instruído pelos locais a se evadir, porque ele estaria sob risco de linchamento, porque o pessoal que morava e trabalhava no local eram todos familiares do rapaz que veio a ser vitimado. Sabendo agora do resultado da ementa, eu peço que seja reconsiderado, porque não há justiça em condenar os réus a um ressarcimento ou a indenização sem haver prova de culpa. E nesse processo, como já informado, é necessário manter a sentença porque ela foi fundamentada com base nas provas constantes nos autos. O boletim, o laudo pericial, as testemunhas. E, dessa forma, a única coisa que poderia trazer uma possibilidade de reforma seriam argumentos, fatos narrados, que não teriam mais peso os narrados pelos autores do que os narrados pelos réus. E, tratando finalmente, especificamente, dos pontos da apelação, ela não traz nenhum fundamento que enfrente diretamente a sentença. Ela não traz um fundamento que inverta o ônus da prova, esse ônus da prova de que os autores não se desinibiram e não cumpriram efetivamente. E nós temos, portanto, um resultado final que seria a condenação efetivamente injusta, com a máxima vênia pelos julgadores. Eu pleiteio que seja reconsiderado a decisão atual, que seja mantida a sentença pela falta total de provas que sustentem uma condenação aos réus. Sem mais para o presente momento, eu agradeço a oportunidade e saldo o trabalho de Vossas Excelências. Parabéns, doutor, pela sustentação. No caso em Obrigado. cuida-se de apelação cível interposta pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal, sob o fundamento de ausência de comprovação da culpa do motorista. Sustentam os apelantes que a própria conduta do condutor do caminhão, que se evadiu do local do acidente sem prestar socorro, inviabilizou a produção de prova técnica conclusiva, o que impõe o reconhecimento da culpa e da consequente responsabilidade civil solidária dos réus. A questão em discussão. A controvérsia recursal exige as seguintes questões. Verificar se restou configurada a culpa do motorista de Gilson Regis de Freitas pelo acidente que ocasionou o óbito da vítima. Analisar se a fuga do local e a omissão de socorro ensejam presunção de culpa apta a inverter o ônus probatório. Avaliar a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade solidária do proprietário registral do veículo e da empresa empregadora. Examinar o cabimento e o quanto da indenização por danos morais à luz da gravidade do evento e dos parâmetros fixados pela jurisprudência. Razões de decidir. A fuga do condutor do local do acidente e a ausência de socorro à vítima configuram infrações graves ao Código de Trânsito Brasileiro, revelando comportamento dolosamente voltado a dificultar a apuração da verdade e a elidir a responsabilização.
Tal conduta gera presunção relativa e iuris tanto de culpa, a qual não foi aligida por qualquer prova idônea nos autos. O prejuízo à instrução pericial decorreu diretamente da conduta ilícita do motorista, de modo que o ônus dessa incompletude não pode recair sobre os familiares da vítima, e respeita aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção à parte hipossuficiente. Demonstrada a culpa do condutor, impõe-se reconhecer a responsabilidade solidária dos Correios André Cursino Neto, como proprietário do veículo, pela culpa invigilando e da empresa Transletícia ME, na qualidade empregadora, em razão da responsabilidade objetiva pelos atos de seus prepostos, nos termos do artigo 932, inciso 3º do Código Civil, conforme a orientação da súmula 341 do STF. Os danos morais decorrentes da morte prematura e violenta do filho são presumidos, in ipsa, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento psíquico. O valor de R$150 mil mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade, da moderação e aos parâmetros fixados pela jurisprudência em casos análogos. Diante do que foi dito, o resumo da emenda ficou no seguinte: apelação civil, ação de reparação de danos materiais e morais, acidente de trânsito, vítima fatal, sentença de improcedência mantida quanto à ilegitimidade passiva, ad causa de um dos réus, mérito, fuga do local do acidente e omissão de socorro pelo condutor, comprometimento da prova técnica, presunção de culpa do motorista, inversão do ônus da prova, responsabilidade civil configurada, dano material, pensionamento e moral devidos, reforma da sentença, recurso conhecido e provido em parte, como voto ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Desembargador Paulo de Tarso, como voto? Senhora presidente, vou pedir vista para melhor análise. Pronto, pedido concedido. Julgamento prejudicado. Muito obrigado pelo espaço. Tá, Vamos vamos botar. aguardar, né, o próximo julgamento. Perfeitamente. Tem mais algum? Tem mais? Qual o outro? Apelação civil 02075 949 2023. O advogado Raimundo Rodrigues Garcia e apelante. Deixa eu ver. Doutor, dispensa o relatório. Dispenso o relatório, Excelência. 15 minutos para a explicação. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, ilustres advogados. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer movida por Maria do Socorro Pontes Farias, que hoje consta com 97 anos de idade, em desfavor da operadora de plano de saúde São Camilo, com quem estabeleceu um contrato de adesão no dia 30 de abril de 1998, ainda sobre a égide do Código Civil de 1916. Ocorre que a citada usuária do plano de saúde requeriu no dia 17 de abril de 2023 a inclusão de sua filha, que hoje consta com 54 anos de idade, como sua dependente em seu plano de saúde, com fundamento na relação contratual que se estabeleceu entre as partes, né? Nos seguintes termos: o contrato está em anexo.
Capítulo 2, item 2. São considerados dependentes do titular. Aí tem C, a linha C. Filha ou enteada solteira, separada ou viúva, sem arrimo. Eu gostaria de destacar essa expressão aqui, sem arrimo, tá certo? Ou abandonada sem recurso pelo marido, sem limite de idade. Então, Excelência, deve-se fazer um recorte nos fatos alegados no processo pelas partes e entender que o cerne da controvérsia não está no fato de que uma senhora de 54 anos quer figurar como dependente no plano de saúde da mãe, pois tal condição não foi contestada pela hora recorrida, nem contestação e nem nas contras razões recursais. A controvérsia cinge-se em saber se a expressão sem arrimo significa sem marido ou núcleo familiar próprio, conforme alega a recorrente, ou sem dinheiro, conforme alega a recorrida. Posto que a filha da recorrente é servidora pública do município de Heriutaba e apresentou uma comprovação de renda no valor de R$ 3.189,55. Deve-se ressaltar que a obrigação firmada entre as partes do contrato, em contrato de adesão, encontra-se em perfeita consonância com o artigo 1080 do Código Civil de 1916, nos seguintes termos. A proposta do contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, nem da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Excelências, dependente da interpretação que seja dada ao contrato, na linha do que argumenta a recorrente ou recorrido, o fato é que os termos do contrato geram dúvida razoável quanto ao significado da expressão sem arrimo. Ocorre que o Código Civil atual ele traz luz a essa controvérsia em seu artigo 423, que afirma: quando houver no contrato de adesão cláusula ambígua ou contraditória, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Deve-se destacar que entender de maneira diferente pode gerar precedente de que a contratante em contrato de adesão pode editar cláusula ambígua com o intuito de cooptar cliente, passando a ideia de determinados benefícios ao aderente do plano e depois discutir em juízo afirmando que não era bem isso ou que era de outro jeito, o que caracteriza a venire contra o facto próprio. Conduta essa rechaçada pelo artigo 422 do Código Civil, que trata do princípio da boa-fé na relação contratual. Por final, Excelência, o STF, na ADI 4277, ampliou o conceito de família nos seguintes termos. Aqui eu vou transcrever um trecho da ementa do acórdão. A Constituição de 1988, ao utilizar-se a expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidades cartorais, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre as pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil relação tricotômica. Então, Excelência, a que se refere essa relação tricotômica da qual o STF faz alusão? Se refere aos três polos da formação do conceito de família, qual seja, família como uma instituição privada que se constitui pela vontade das pessoas adultas, o Estado que tem por dever proteger a família em qualquer de seus modelos de configuração, não podendo adotar modelo único ou exclusivo de configuração familiar, a formação familiar enquanto núcleo social que deve ser baseada no afeto e na livre escolha e que deve ser reconhecido o direito das partes quanto à sua constituição e não imposição de um modelo legal ou rígido. Portanto, Excelência, esse modelo familiar reconhecido dentro da relação homo e heteroafetiva, podendo
esse modelo familiar, podendo membros desse modelo familiar contratar plano de saúde e colocar o companheiro ou companheira como dependente, sem adentrar no mérito se possui ou não economia própria. Esse mesmo conceito de instituição familiar não pode ser aplicado a uma mãe e uma filha que toda a vida moraram juntas, verificando que essa mãe depende da filha para as suas atividades vitais, como alimentação, higiene, uso de medicamentos e tratamentos em hospitais e consultórios médicos, porque, na realidade, essa filha nunca constituiu um núcleo familiar próprio, nunca se casou, sempre viveu com a mãe e ainda vive até hoje. Será negado o direito por esse tribunal o reconhecimento da relação que se estabelece entre essa mãe e essa filha como núcleo familiar, com o fim de constituir a filha como dependente no plano de saúde contratado pela mãe. Ante ao exposto, Excelência, requer o provimento do presente recurso para modificar a decisão do juiz de piso, pugnando pelo reconhecimento do núcleo familiar formado pela mãe e filha para a concessão do direito de colocar a filha como dependente no plano de saúde contratado pela mãe ou, Excelência, pelo reconhecimento da cláusula ambígua no contrato de adesão, aplicando o artigo 423 do Código Civil, interpretando a referida cláusula contratual em favor do consumidor aderente. Excelência, é só isso. Agradeço a participação, agradeço aqui a todos a atenção e muito obrigado. Parabéns, doutor, pela sustentação. A Ana Cláudia Ponce Farias, com a idade de 54 anos, ela é professora do município de Retabo, oferindo um salário mensal no valor pouco mais de R$3.000. Então, ela não tem uma filha, né, mas ela não é dependente financeira da mãe dela, que é mãe e filha. E, no caso, a emenda ficou da seguinte forma: direito civil e do consumidor, apelação civil em ação de obrigação de fazer, plano de saúde, inclusão de dependente maior de idade, improcedência do pedido, recurso conhecido, desprovido, sentença mantida como voto. Aqui. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanho o voto, Vossa Excelência, senhora presidente. Desembargador Paulo de Tarso para o voto. Também acompanho, Vossa Proclamação Excelência. do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Próximo. Quarenta e seis. Doutor Reginaldo Márcio Moitinho. Apelação civil de número 020 036 876 2023. Ver se você localiza. Eu acho que eu pedi. Cabelinho. 46. Não foi o que eu pedi, bicho. 46. Ai, meu Deus. Pronto, ele não está presente. Pode proclamar o resultado? Então, vou... Pois é. Então, proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Pronto, tem mais outro? Tem outros? Fazer o mesmo. Falta segundo hoje, falta segundo hoje, sustentação. Teve não. 69. Agravo de instrumento de número 063, 044, 133, 2024. A doutora Bárbara, advogada dos agravantes. Doutora Bárbara se encontra? Olha só, se encontra. Sim, Excelência. Estou presente.
Doutora, dispensa a leitura do relatório. Sim, dispensa. 15 minutos para sustentação. Sim. Boa tarde a todos, em especial a excelentíssima senhora desembargadora, doutora, relatora desse processo do agravo, doutora Cleide Alves de Aguiar, e os demais ilustres desembargadores que compõem essa Câmara, bom dia. Bom, meu nome é Bárbara, eu estou representando os agravantes. A presente sustentação oral será extremamente breve e objetiva, pois a matéria versada nesse agravo de instrumento, ela é singela e já pacificada no âmbito do STF, perdão. O cerne da controvérsia reside unicamente na impossibilidade de se condenar a parte agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do administrador judicial. Com o devido respeito à decisão agravada, a figura do administrador judicial, conforme dispõe na Lei de Recuperação e Falência, ela é de auxiliar o juízo, sendo dotada já de uma remuneração específica. A fixação, então, de honorários sucumbenciais, portanto, representaria um indevido bis in idem, uma dupla remuneração, pela mesma atuação do profissional, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico e também no entendimento do STJ. Ora, excelências, não é uma mera construção doutrinária, é uma inovação de defesa. E nem uma inovação de defesa, é um entendimento da ministra Nancy, deixa eu só um minutinho, por gentileza, Nancy Andrighi, da terceira turma no STJ. Eu vou ler apenas uma frase, bem rápido assim, em relação a esse entendimento, que diz o seguinte: ainda que o ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo, a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados em seu favor honorários advocatícios de sucumbência. Esse é um RESP de número 1.759.004 do Rio Grande do Sul, da ministra Nancy, que aqui já mencionei. Doutora Esbardou Paulo Nogueira, desculpa, é porque teve um hiato na transmissão da senhora e eu só ouvi aí o final da decisão da ministra Nancy Andrighi. Eu tenho interesse de conhecer essa decisão por inteiro. Por favor, a senhora poderia repetir? Sim, com certeza. É um RESP, o número é 1.759.004, do Rio Grande do Sul, da ministra Nancy Andrighi, da terceira turma. Ela diz assim, é um breve trecho da decisão dela. Ainda que o ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo, a hipótese concreta versa sobre a situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados em seu favor honorários advocatícios de sucumbência. Dessa forma, em total conformidade com a jurisprudência, né, do STJ, a agravante, né, a parte agravante, nós requeremos o conhecimento e total provimento do agravo de instrumento para fim de reformar a decisão de primeiro grau e assim afastar por completo a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do administrador judicial. É isso, é o que me resta. Muito obrigada pela atenção, excelências. No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da impugnação de crédito, processo número 002070-571-2023, apensado ao pedido de falência, extinguiu feito por litispidência e condenou as agravantes ao pagamento de custos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. No caso, R$ 179.176,87. As agravantes pleitearam afastamento da condenação sucumbencial, alegando que o ajuizamento da demanda decorreu de erro da administradora judicial na publicação da lista de credores e que esta não poderia receber honorários de sucumbência por exercer função de auxiliar do juiz.
As controvérsias centrais consistem em verificar se há condenação das agravantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser afastada à luz do princípio da causalidade diante da alegação de erro da administradora judicial na relação de credores e se é juridicamente cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da administradora judicial, considerando sua função e sua remuneração própria prevista no artigo 24 da Lei 11.101/2005. O princípio da causalidade não ampara a pretensão recursal. A primeira lista de credores, publicada após a decretação da falência, nos termos do artigo 99, parágrafo 1º da Lei nº 11.101/2005, corresponde àquela apresentada pelo próprio falido e não à elaborada pela administradora judicial. Assim, eventual erro ou divergência nos valores dos créditos decorre das informações prestadas pelo devedor, não sendo possível imputar responsabilidade auxiliar do juiz. As agravantes, ao deixarem de utilizar o procedimento administrativo de divergência previsto no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei nº 11.101/2005, e optarem por ajuizar nova impugnação judicial, incorrerem em inexperiência e repetição indevida de demanda. Essa conduta caracteriza a escolha deliberada pela via contenciosa, gerando movimentação jurisdicional desnecessária, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais, nos termos dos princípios da causalidade da sucumbência. Também é cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da administradora judicial, quando esta atua cumulativamente da condição de advogada e representante judicial da massa falida. Artigo 75, inciso 5º do Código de Processo Civil. Exercendo defesa técnica em incidente contencioso e obtendo êxito no feito. Nessa hipótese, a verba sucumbencial possui natureza distinta da remuneração fixada pelo artigo 24 da Lei 11.101/2005, destinando-se a remunerar o trabalho profissional realizado em litígio específico. A ementa ficou da seguinte maneira: direito empresarial e processual civil, falência e recuperação judicial, agravo de instrumento, condenação em honorários sucumbenciais, impugnação de crédito, extinção por litispeidência, princípio da causalidade, atuação cumulativa do administrador judicial na condição de advogado, processo litigioso, cabimento da verba sucumbencial, recurso conhecido e desprovido. E, em consequência, restando esgotada a discussão do mérito recursal, declaro prejudicado o agravo interno em razão da perda superveniente de seu objeto, diante da confirmação integral da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. É como voto. Ao desembargador Marcos Filho para o voto. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Paulo Tassi para o voto. Senhora presidente, eu estou aqui numa certa dúvida, inclusive saber se o administrador judicial, que é auxiliar do juiz, ele pode também, se é advogado, se ele pode acumular né? Então, vai pedir vista. Eu vou pedir vista, senhora presidente, por favor. Pedido concedido. Então, fica prejudicado e vamos aguardar o novo julgamento deste recurso. Muito obrigada, excelências. Uma ótima tarde. Pedido de preferência é o apelação civil número 74 do item da pauta 74 059 99 70 71 do ano 2000. Aqui.
O processo é de minha relatoria. Deixa eu só localizar aqui o processo de preferência. Eu já me manifestei, já fiz o voto provisório e ratifico o voto provisório, dando provimento aos embargadores. Acho que é melhor ler a ementa, né, no caso, de preferência, para vocês entenderem melhor. 74. Pronto. Direito. Deixa eu ver isso aqui. Embargo de declaração em apelação cível em ação de reconhecimento e de solução de união estável combinado com partilha de bens. A ementa ficou no seguinte: direito processual civil, embargo de declaração, alegação de nulidade por ausência de intimação para sustentação oral, violação ao contraditório e à ampla defesa, nulidade reconhecida, matérias de mérito prejudicadas, embargos conhecidos e acolhidos como voto. Ao desembargador Max William. Qual é esse Não processo? sei se já votou provisoriamente. 74, já votei. 74, apelação civil. Já votei e confirmo o voto provisório acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Paulo de Tarso. Acompanho Vossa Excelência. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. 231, item 231. Embargo de declaração de número 062-517-650. O relator, no caso aqui, é o desembargador Paulo de Tarso. Então, vamos aguardar a leitura da ementa. 231. Excelência. 231, 231. Pois não. Embargos de declaração. Sim. Direito civil e processual civil, embargos de declaração em agravo de instrumento. Nulidade. Ausência de intimação de um dos causídicos em relação à sentença. Matéria analisada nos embargos de declaração e na ação rescisória. Nulidades afastadas. Sentença que fixou a liquidação na modalidade por arbitramento. Artigo 510 do Código de Processo Civil. Cálculos periciais e planilhas apresentadas pela parte exequente. Devedora que deixou de exibir documentos contábeis no sentido de afastar o direito da agravada. Arguições sem indicação da importância que entendia ser devida. Defesa genérica. Homologação dos cálculos pelo juízo. Possibilidade. Provas testemunhais e documentais que ratificam o direito almejado. Argumentações do agravante, por sua vez, desprovidas da necessária demonstração de que a perícia estaria em desacordo com a decisão executada. Se a perícia eu falo exatamente da questão dos cálculos. Só um minuto. Estaria em desacordo com a decisão executada. A ausência do fumus boniuris e periculum in mora. Suspensividade indeferida. Os mesmos pontos arguídos no agravo foram objeto de análise na ação rescisória número 063-8672-83 de 2023, que julgou improcedentes todos os pontos, inclusive a suspensividade requerida. Decisão das câmaras reunidas que repercute no objeto do agravo. A mera execução da sentença é consequência lógica, o que descaracteriza o suposto fato novo. Manutenção do deciso do juízo ACO, que entendeu pela prevalência dos cálculos apresentados. Nítida intenção de rediscussão da matéria, mero inconformismo, inexistência dos vícios elencados nos incisos do artigo 1022 do CPC, aplicação da súmula 18 do Tribunal de Justiça do Ceará, embargos aclaratórios conhecidos e rejeitados, acordam integralmente mantida com meu voto, senhor. O desembargador Nonato já havia confirmado o voto antes de sair, e eu acompanho na íntegra o voto do relator,
já ratificando meu voto. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para rejeitá-lo. No caso, o recurso foi rejeitado. Pronto. Aqui vamos para apreciar agora os processos da pauta que ainda não foram votados. No caso, foi o número 30, o agravo de instrumento. Cabotei, confirmo já, acompanho o relator. Proclamação do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Tenho 71, agravo interno e apelação cível. 036 91 70 44, ano 2000. Aqui falta... Aqui eu sou, no caso, aqui é relatora, sim, de minha relatoria, e eu já havia proferido voto provisório, né, que é ratificando, e o desembargador Marcos Filho já havia votado. Ainda não, senhora presidente, eu vou pedir vista para melhor analisar aqui esse processo. Então, pedido concedido. Julgamento prejudicado. Senhora presidente, eu fiz a leitura daquele pedido de preferência. Eu estou só modificando na emenda, porque lá estava câmaras reunidas para a sessão de direito privado. Só fiz a substituição desse termo na emenda, que não altera nada, né? Só correção. Obrigado. Correção, retificação. Pronto, tem mais a... Não. Então, os desembargadores aqui, nós três, a confirmação dos votos provisórios de ambos os sistemas. O desembargador Raimundo Nonato já confirmou. Falta agora nós três. Eu confirmo todos os votos provisórios de ambos os sistemas. Também, senhora presidente, confirmo todos os votos como relator e como vogal. Da mesma forma, senhora presidente, também confirmo todos os votos, todos os sistemas. Então, os meios se tornam definitivos julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Agora chegou a parte final, se tem alguma manifestação, e agradecer aí o procuradora, no caso, né, o defensor público, pela presença aqui na sessão, que todos aí que estão nos... Cadê? Eles estão presentes aí? Obrigada, desembargadora presidente. Sim, desembargadora, estou presente também. Desembargadora presidente, quero externar também cumprimentos a todos. Ao meu amigo desembargador Paulo de Tarso, desembargador Marcos William, desembargador Raimundo Nonato, que já saiu, por motivo justo. A senhora presidente, ao excelentíssimo defensor público, doutora Lorena, e todos. No início da sessão, eu estava com problema no áudio, né, no som, mas, graças a Deus, se normalizou logo. Um abraço, doutora Liduína. Abraço. Inclusive, doutora Liduína, eu lhe Boa mandei um tarde. abraço logo no início, e eu vi que a Sim. senhora estava com problema no áudio, então eu quero renovar esse abraço. Obrigada, obrigada. Doutor Meus Carlos Jorge, cumprimentos. Bom renovar também com o doutor Carlos Jorge, meu querido amigo. Obrigada. Então, agradeço a Deus pelo término. Pronto, doutor. Agora estou ouvindo, pode falar. Defensor público. Desembargadora, como esse mês aqui é a última sessão minha, que a gente faz um revezamento, então eu quero adiantar e desejar a Vossa Excelência, desembargador Paulo de Tarso, desembargador Marcos Williams, desembargador Raimundo Nonato, a doutora Liduína, a doutora Lorena, todos os assessores policiais presentes aí, os servidores, um Natal cheio de luz, de paz e um ano novo muito próspero, com muita saúde, tá certo? Já estou me antecipando para desejar isso para vocês e que Deus abençoe sempre a todos. Amém. Obrigado, doutor Carlos. Obrigada, doutor Carlos. Jorge. Obrigado. Da mesma forma, também já desejo-lhes
um Feliz Natal, próximo Ano Novo, que no próximo mês não estarei, infelizmente, com vocês nas sessões, só no próximo ano. Isso. Estaremos juntos no próximo ano. Mas Deus Obrigada. a presteza que lhes foi dado. E também não desejamos Feliz Natal, próspero Ano Novo, saúde, paz, alegria, prosperidade e o retorno próximo ano a esta sessão. Com a graça de Deus. Agradeço a Deus pelo final desta sessão. Declaro a sessão do dia encerrada. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço em todos.